Sejam todos bem-vindos, boa noite. Nós estamos aqui no nosso primeiro encontro, nosso podcast Pode Pensar. E hoje eu trago aqui um amigo, uma pessoa que a vida me fez questão de apresentar, um companheiro, amigo de profissão e trabalha na área de construção junto com a gente, um operário, pai. E esse cara eu tive que anotar de tanta qualificação que ele tem, eu fui obrigado aqui a anotar. O Edmilson, seja bem-vindo. Edmilson tem a primeira formação como técnico de segurança, é graduado em logística empresarial, em filosofia, fez especialização em educação, psicanálise e neuropedagogia. Seja bem-vindo, irmão. Vamos fazer o nosso bate-papo, aquele bate-papo tão esperado que nós marcamos tantas vezes, Exato. marcamos, remarcamos Remarcamos. e vamos adiante, irmão. Legal, legal, Pedro. Primeiramente, muito obrigado, cara. Assim, elogiar é redundância, né? Mas muito obrigado mesmo. Então, eu só vou agradecer, dar uma boa noite a quem está conosco no momento, acompanhando, dar um bom dia, uma boa tarde para quem vai assistir no outro momento ou já está assistindo neste outro momento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E uma satisfação imensa, né? Falar com você, trocarmos algumas ideias. Então, é mais uma vez agradecer e dizer que é uma satisfação estar por aqui. Falando em redundância, eu vou ser redundante aqui e dizer que esse prazer é todo meu. Eu acredito assim que nada nessa vida é feita por acaso. Eu penso sempre que o universo que Deus atua, nada é por acaso. E acho que a Fato. gente compartilha desse mesmo Sim. sentimento. E eu queria primeiro te perguntar, né, nesse primeiro momento, se você se lembra do dia que a gente se conheceu aí. Eu recordo bem como que foi, mas Eu lembro. Lembro e com nitidez. Se eu fechar os olhos, inclusive, eu vejo eu chegando do serviço numa obrinha. Eu falo obrinha porque era de pequeno pequena, de porte, né? poucos dias, Aham, inclusive, e uma manutenção, não era nem obra grande, né? E eu chegando no apartamento que eu estava alojado certo. em Belo Horizonte, 2022. Dois. E quando eu abri a porta da sala do apartamento, tinha um cara grandão sentado no sofá, logo de frente da porta, inclusive. Mas esse cara eu já tinha o conhecido virtualmente, né? Nós temos um amigo em comum, Certo. que também é Júnior, né? O Wilson Júnior, Wilson foi quem Júnior, nos grande Wilson apresentou. Júnior. E aí eu lembro, então foi dessa forma que a gente se conheceu presencialmente, né? Então, digamos, valendo a nossa amizade, ela iniciou ali naquele momento. E é engraçado você falando isso, é que muito comumente a gente sempre ouve, tanto nas relações profissionais, tanto nas relações sociais, nas relações de amizade, as pessoas dizerem assim, né? Ah, eu não vi a pessoa, meu santo não bateu quando era. Tem um termo mais ou menos Sim, usual sim, assim. sim. E engraçado que parece que as energias, né, das pessoas, elas acabam se conectando. E assim, o nosso bate-papo aquele dia, um bate-papo de alto nível, né, de muito conhecimento. E eu acho que a gente está precisando muito disso, né, nos dias de hoje. Eu não tenho dúvida, né, que a gente precisa, não tenho dúvida de que o papo ele foi muito saudável. Eu não vou ter prepotência em dizer que foi alto nível, não. E não estou dizendo que você foi, tá? Mas eu sou mais cauteloso. E aí, a gente realmente conversou de uma forma muito madura, né? É, E nessa questão da conexão, aí eu acredito muito que o universo ele não faz nada em vão. Você sim, usou sim. essa expressão muito Sim, sim. brilhantemente agora. E há sim aquelas pessoas que, ah, não, meu santo não bateu, eu não fui Aham, com a cara, aham. né, em outras vidas eu acho que me fez mal. Tem pessoas que pensam dessa forma, assim como penso também. Opa, se a gente encontrou em um outro momento, foi coisas boas que a gente Sim, trocou lá também. isso. Aí a gente tem a sensação de que, cara, pô, esse cara me faz tão bem, essa pessoa me faz tão bem.
de onde vem, né, Aham. toda essa energia. Então, realmente é uma conexão muito boa, foi uma conexão. Exemplo disso, nossa amizade que está se arrastando. E a necessidade da conversa, eu entendo que ela é muito mais ampla do que mera conexão. Sim, A gente precisa conversar mais, a gente precisa ouvir mais, para a gente exercitar uma necessidade que eu vejo que aí é real sim. necessidade de julgar menos. Então, ouve mais as pessoas, você vai conhecer melhor as pessoas e assim não tem julgamento. É engraçado é que quando você para pensar nesse sentido, a gente percebe que quando a gente está para o norte, você está direcionado, por mais que as ondas, né, da humanidade, a grande maioria está puxando ao contrário, a gente ainda assim encontra pessoas que estão direcionadas, estão na mesma direção, estão no mesmo norte, estão caminhando, né, na mesma velocidade, no mesmo vento. Mas muito bacana. Ô Edmilson, me fala um pouco aí da sua. Acho que tem algo que é muito comum na gente quanto ser humano, é as nossas relações iniciais de família, de criação, de onde você veio. Fala um pouco disso pra gente. Falo, inclusive, conectando com o finalzinho seu aí de norte, Sim, né, e de esfera universal. Eu aprendi com a minha mãe sim, e carrego esse conceito de que o mundo ainda é mundo porque existem pessoas boas. sim, E essas pessoas boas são as pessoas que se conectam e estão caminhando na mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo sim, norte. Eu sou mineirinho, né, de Almolevade, venho de uma família que tem uma gratidão imensa de conhecê-la e reconhecê-la como uma família tradicional e comum, é uma família muito boa. Sou casado, então eu cuido aí de 4 joias, e aí eu chamo de joias, que é a minha esposa, sim. e 3 filhos, né, 2 moças e um rapaz. E aí a Lúcia, minha esposa, não sei, eu talvez está até do outro lado da tela ali, pelo menos eu mandei mensagem, se ela não está me acompanhando agora pelo seu Instagram, tem alguma coisa que precisa conversar. Mas tem ela e tem a Gabriele, a Giovana e o Gabriel, né. E aí, como eu disse, mineiro, nascido e criado em João Molevade, e aos 20 e poucos anos eu fui aprender na principal escola do mundo, que aí é outro aprendizado que eu carrego para minha vida, que é o que eu aprendi com Fantástico. meu pai. Aham. Meu pai me ensinou que a melhor escola que existe é a escola do mundo. A escola do mundo costuma cobrar Só que o preço que ela cobra não é tão barato. Não, custa caro, né? A Esse gente processo é um pouco. aprende muito na escola da vida, mas o preço que a gente paga é alto. Mas eu aprendi ao longo, inclusive, desse todo esse processo de formação, né, em que o preço que a gente paga não é tão alto, né, em vista do real aprendizado que a gente carrega. Ah, com Então, certeza. base familiar é referência, né, infelizmente Em qualquer em condição, né? qualquer condição, em qualquer condição. E aí, infelizmente, há algumas pessoas que se intitulam não ter base familiar, outras, talvez pelas ondas do mundo, Sim. né, realmente não tem, mas a referência familiar é essa, o cara. Cara, e você falando isso me traz à tona a ideia de que muita gente questiona o fator base familiar por causa das dificuldades que as pessoas passaram durante esse processo, por aquilo que elas vivenciaram, Uhum. com a educação, né, com a forma que foi educada, e muita gente até responsabiliza os pais por aquilo que eles são hoje, em função daquilo que eles vivenciaram com os pais. Como que esse processo, você acha que ele influenciou em um determinado tempo ou deixou de influenciar, na sua vida, na sua trajetória? Você acha que seu pai serviu de muito de modelo para você em alguns fatores,
outro ele acabou atropelando? Como que você enxerga isso? Hoje, com um nível de maturidade muito grande para fazer essa avaliação e reconhecimento, né, Não Pedro? maturidade, mas também conhecimento, né? Conhecimento. Porque eu acho que liberta, né? Sim, sim. É, com certeza, a influência paterna e materna, né? Então, ou seja, a referência da base familiar teve uma força muito grande na minha trajetória e eu ainda acredito que vai continuar influenciando. Eu, enquanto tiver sanidade mental, eu vou lembrar de aprendizados que eu tive com os meus pais. Sim. Porém, vale assim um destaquezinho com cautela para esse ponto. Como filósofo e psicanalista, a gente não pode perder algumas referências científicas, né? Sim, Quando a gente pega os estudos ou qualquer pensamento freudiano, sim. a gente vai voltar o nosso entendimento para que base familiar tem total influência na trajetória. Total, né? Na Total, formação da psique, de total, caráter. total. Eu me formo com base na reprodução. O que é isso? Eu vou reproduzir aquilo que eu vi, Que é um dos processos de aprendizado que é do processo de aprendizado do ser humano, né? observação, Lá no repetição, processo gestacional, eu estou ouvindo os sim, meus pais falarem comigo, sentimentos da aí mãe, eu venho ao mundo, continuo ouvindo, aí a transformação, a transferência biológica, né? Eu estou lá no ventre e aí eu inevitável, né? estou totalmente conectado, Sim, inevitável. Porém, tem em contrapartida uma referência adleriana, né? Que é uma referência de Alfred Adler, que ele fala que o ser humano, desde sua concepção, ele faz as suas escolhas. E aí é meio contraditório e vale muito estudar essas contradições para buscar um ponto de equilíbrio, né? e de certa forma gera o Que crescimento, né? faz que o ser humano desenvolva. Então, Sim. por mais que eu tenha referências passadas, eu tenho alguns exemplos para eu seguir, quem opta em segui-los sou eu. Eu tenho por hábito de dizer sempre o pessoal nos treinamentos e palestras que a gente tem ministrado acerca disso, da nossa formação, a formação da nossa psique, com base nos ensinamentos, naquilo que a gente aprendeu direto ou indiretamente com os nossos pais, Uhum. e até acabo parafraseando uma máxima que fala que toda decisão que nós tomamos foi e sempre será, no passado, né, as melhores decisões que nós podíamos ter tomado. Então, Uhum. tudo isso é com base em quê? Porque as decisões foram tomadas com base no nível de maturidade, no nível de conhecimento, no nível de formação que nós tivemos quanto pessoa e, de certa forma, aquilo que os nossos pais nos ensinou, quer seja através ali das experiências deles vividas no passado, quer Uhum. seja da forma como ele também aprendeu e Sim. ele acabou replicando. E, muito lamentavelmente, eu vejo muita gente preso nesse sentido. Eu não Sim. vou mentir para você que eu também já estive preso nesse sistema, Uhum. até que você sobe um pouquinho o nível, né, passa para o próximo degrau do conhecimento e se liberta de que o meu pai replicou coisa que o meu avô replicou, algo que a, a palavra de Deus chama aí de maldição hereditária, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente é como pessoa, quer queira, quer sim, quer queira, quer não, quer aceitar uns, quer aceitar Ou não, não. é, é fruto daquilo que os nossos pais nos ensinou, né? Tem um livro, eu não vou lembrar agora de quem é. Minha esposa está lendo, inclusive, Sim, esse livro agora, que o título é Não Começou com com você. Você. Eu li esse livro, Você leu? li, e é fantástico. Ele Conseguiu concluir a leitura, porque minha esposa ela tá esbarrando uns desafios longos lá para
consegui concluir. Ela tá achando pesado. Ele é um livro pesado, assim como tantos outros. Ainda há pouco eu estava comentando lá com uma vizinha, a dona Fátima, falando sobre um livro da Ana Beatriz Silva, Uhum. Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, onde ela Ah, afirma que 97, 98%, não é um dado preciso, preciso. sofre de algum distúrbio de psicopatia. Uhum. Que as pessoas confundem psicopatia, né, com serial killer, com assassino, né? E todos nós, de uma certa forma, tem ali algum traço de psicopatia. E nesse livro também, em dado momento, você se vê muito, fala assim, caramba, eu sou um psicopata, né? E todos nós temos, Sim, todo ser humano sim, tem sim. de uma certa forma ou outra, no nível menor, no nível maior, todo mundo tem, E né? em oscilações, né? Em Em oscilações, dado exatamente. momento e em condição normal, se sente normal, né? Mas há, assim, essas Até oscilações emocionais. porque, emocionalmente, nós somos sazonais também, né? Um Muito, dia você muito. tá mais em cima, você tá com o astral melhor, outro dia você tá com o astral um pouco mais baixo, né? E tá tudo bem, E tá faz tudo bem, parte, faz faz parte do parte. processo, né? Exato, exato. E sobre autoconhecimento, quem é o Edmilson? Como que o Edmilson saiu desse patamar aí de profissional e começou a enxergar o mundo de uma outra forma, percebeu que ele poderia evoluir um pouco mais? É. Sobre autoconhecimento, eu costumo brincar com muita seriedade que esse é o primordial exercício que o ser humano precisa fazer. Alguns fazem sem perceber, Sim, né? Porque o processo de mudança ele é natural, automático. E o Edmilson, ele, ao longo do tempo, ele foi se transformando de forma natural e num dado momento, aí sim ele reconheceu esse seu processo. Aí foi o momento que ele falou assim: opa, então peraí, agora eu posso me cuidar mais, né? Eu posso me reconhecer de forma melhor, inclusive a ponto de conseguir contribuir com os outros. E aí, quando a gente fala de autorreconhecimento, a gente fala de autocuidado, é a gente olhar para a gente, nos colocar no meio, porque a gente vive no meio, sim. e mais do que isso, o que eu contribuo para o outro. Porque quando eu falo de autorreconhecimento, o autocuidado, o autodesenvolvimento, naturalmente eu olho para mim, aí olhar para dentro, né? Por isso É, eu auto. fecha os olhos, olha E para dentro, só né? que aí a gente não pode ser egoísta ao extremo, porque egoísta também é uma Do ser característica do humano, né? ser humano. Sim. Então, se esse processo ele veio desenvolvendo, e aí é legal lembrar, e eu lembro com frequência disso, quando eu fui fazer o curso técnico, eu lembro que a minha primeira prova de psicologia aplicada ao trabalho, Sim. a professora Janusa, era psicóloga que atuava em presídio em Belo Horizonte, e aí ela, quando foi me entregar a prova, ela me perguntou: "Você já pensou em estudar psicologia?" Eu falei: "Não, nunca me passou pela ideia." Aí ela falou: "Pois se eu puder influenciar em alguma coisa, eu te dava essa dica." É uma Falei provocação, né? falei: "Tá bom." Ou seja, desde lá de trás, Peguei os a sinais seguem os peguei que a creem, né? peguei a prova, nota 10. Falei: "Tá bom", mas não era o que eu queria na época, né. E aí, num dado momento, profissional inclusive, eu falei: "Pô, mas eu acho que Januza tinha razão, acho que dá para estudar psicologia." Mas aí, por algumas escolhas que a gente faz na vida, eu não fui fazer a formação de psicologia. Fui fazer outra graduação, o momento era outro, mas acabou que você está direcionado, né, meu amigo? Eu acredito que a gente não vem aqui nessa esfera só por vir. E aí, com outro aprendizado familiar, minha mãe me ensinou que não se cai uma folha seca de uma árvore sem que o Criador não queira. Então, É, era para eu ir para esse caminho. Então, eu reconheci, né, que eu podia cuidar um pouco mais de mim, e nesse cuidado do Edmilson, o Edmilson conseguiria contribuir aí com o desenvolvimento das pessoas também. cara, eu tenho uma história fantástica a respeito disso.
e eu sempre compartilho disso. Eu trabalhava numa oficina mecânica do saudoso Renato. Saudoso, eu posso dizer assim, nem sei se é correto dizer saudoso, mas ele ainda é vivo. Saudoso por Ele saudade. Faz tempo que você não o vê. isso. E aí eu trabalhava com ele lá, aprendendo mecânica e de carro automotivo inicialmente. E aos finais de semana eu lavava carro aqui, num prédio que está aqui bem próximo da gente. E um belo dia eu encontrei um livro do Dr. Laí Ribeiro chamado O Sucesso Não Ocorre por Acaso. E engraçado, esse livro estava sem capa, todo sujo lá, eh, manchado. E eu esperando ali os meus clientes, sentei ali na beira do poste e comecei a ler esse livro, né? O Sucesso Não Ocorre por Acaso. E essa é uma frase desse livro que ela me marcou muito e até hoje eu acho que me acompanha, onde ela fala assim: a sorte não existe. O que Uhum. existe é o encontro da oportunidade com a preparação. Então eu penso assim, o Edmilson, um dado momento foi provocado e as pessoas falam assim, pô, hoje tem muita gente que fala isso, né? Nossa, cara de sorte, tá trabalhando com isso, tá trabalhando com aquilo. O nosso saudoso Cortella, que eu vejo que você sempre faz citação, Sim. ele conta uma história, né, que o cara fala assim, nossa, mas você tem o dom, né? Ele falou, ó, tem 25 anos que eu ministro, eu estudo isso aqui, você fala que eu tenho Que dom. tem dó. Ou seja, as pessoas não percebem o tanto que, às vezes, você está ali na madrugada estudando. Eu, por exemplo, passei por um processo, um ano bem doloroso, e foram ali dias a fio, estudando ali 16, 17, acordava às 4 da manhã, estudava até às 11 da noite, aprender, né, um pouco mais. E as pessoas falam que você tem sorte, né? É engraçado isso, E né? essa condição da avaliação das pessoas, ela está muito ligada ao julgamento que eu até comentei rápido, né? Quando a gente escuta mais as pessoas, a gente Sim, julga menos. E o que mais tem, eu brinco muito, né, falando isso, e o que mais tem é juiz por aí, os julgadores, né? O que mais tem é julgadores por aí que não são juízes de bulufas nenhuma, né? aham, É, e isso acontece de forma até meio que natural. As pessoas às vezes te vê na rua, às vezes ouve falar, às vezes nem te vê, mas ouve falar, e aí começa a fazer os julgamentos. E aí, nesses julgamentos, há muitos que usam essa questão da sorte. Eu, particularmente, Pedro, eu não sou um cara que acredita na sorte. E já faz tempo, né? O meu irmão, ele ri de vez em quando, que ele lembra disso. Ele, olha, diferente de você, eu acredito na sorte. E aí são crenças, né? sim. Aí são crenças. Eu realmente eu Em não dado acredito. momento limitante, né? Limitantes, É, sim. Então, assim, eu não acredito em sorte, eu acredito no encontro. Eu acredito na oportunidade. As pessoas estarem no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, que é o encontro da preparação, né, com a com oportunidade. tudo Com preparado. tudo preparado. Não adianta eu ter a oportunidade, mas eu não me preparei para ela. É Né? verdade. Então, Sobre essa questão do autoconhecimento e que a gente iniciou falando, eu tive uma passagem até muito triste, por sinal, e eu acho que isso foi uma alavanca, isso foi um tombo que serviu para mim de alavanca, e muito linkado esse fator de autoconhecimento, onde eu passei por um processo de decepção muito grande dentro dessa área de construção, de operário, de obra, uhum, que comumente as pessoas chamam de peão, né? E, e eu respeitosamente, às vezes a gente fala, mas é porque se torna comum, mas trabalhadores como qualquer outro, quer seja aí da área offshore, quer seja aí do mercado de trabalho da siderurgia, da mineração, da construção civil. sim. E aí, o mercado hoje ele é um mercado bem ameaçador em todos os sentidos. E que eu percebo sobre essa questão de autoconhecimento, e a gente falando, tem um dado do neurocientista Pedro Calabres, que ele uma vez, certa feita, ele citou que nós temos uma influência genética,
obviamente, a gente tem uma influência cultural e tem uma influência que está no poder da decisão. E quando eu pego esse aspecto da influência genética, quanto que o Pedro tem lá da mãe dele? E a minha mãe era uma pessoa de liderança de bairro, era assistente social, gostava de ajudar, ela estava sempre à frente das coisas. Então eu levei isso para dentro. Eu carrego isso comigo, está no meu Uhum, DNA, sim. dentro da área de construção. E aí, só que tem um detalhe, nesse cenário que a gente está inserido, quando você colabora, as pessoas ficam muito retraídas, porque hoje a gente está vivendo um mundo onde as pessoas só olham para o umbigo deles. Está todo mundo preocupado só com eles. Então, tem uma outra passagem que eu me recordo, não fora desse assunto, eu vindo numa avenida lá em Itabira, e Itabira tem muita rotatória, e aí eu vi uma senhora tentando atravessar na rotatória e muito carro e ninguém deixava ela passar. E aí o que, que eu fiz? Eu avancei, tranquei e saí do carro, era uma senhora já de uns 80 anos, fui ajudar essa senhora a atravessar a rua, fazer o meu ato ali de bondade daquele dia. E a dona pegou a bolsa e colocou assim debaixo do Sim. braço, achando que eu já ia roubá-lo. Isso é pra você ver como que, naquele instante, assim, me veio, né? Cara, quanto que a gente tá precisando mais de colaboração, porque ela achou que eu ia roubá-lo, entendeu? Então, quando você traz isso para dentro do cenário, e voltando até um pouco da questão aí da psicopatia, em dado momento você tem que vestir uma máscara de não ajudar, de não colaborar, ou seja, você tem que sair do seu eu para vestir uma fantasia de um ambiente de trabalho, porque senão você vai ser mal interpretado. Como que você enxerga isso no seu cenário? Então, eu vou fazer até uma conexão um pouco mais delicada e um pouco até mais pesadinha aqui, é para criar um clima mais legalzinho, Sim, tá? Eh, que é a conexão com a questão do preconceito. sim, Então, assim, você viveu cenário, situação no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, que te fez, inclusive, fazer algum autoconhecimento, você se avaliar mais um sim, pouco. óbvio. E nessa questão de qual capa, vestir, aí é as escolhas. Sim, Então, no tripé de genética, cultura e tomada de decisão, que isso. são as escolhas, Os livre-arbítrios, né? a gente, pô, eu vou escolher. Sim, E aí, conectado um pouquinho com essa questão de racismo, não só no ambiente de trabalho, mas vamos chamar de meio social. sim, O seu exemplo aí de fazer a bondade, você estava ajudando e você foi julgado. Olha, de novo a gente batendo lá na tecla do do julgamento. julgamento. Essa questão vai por racismo, cara. Assim, no ambiente de trabalho, você pode sofrer racismo, Sim, retaliação, por qualquer orientação da outra pessoa, que é escolha, né. E aí o Edmilson, ele busca, e aí não é de hoje, aí isso não é só por questão da formação, apesar do Edmilson ter se transformado muito como pessoa, o Edmilson ele busca leveza nas coisas, sabe. Então assim, eh, eu carrego comigo o entendimento de que, cara, quanto mais tranquilo a gente tiver, melhor. É difícil? É. desafiador. Cara, dá um trabalhão, mas é, cara, uma forma que o Edmilson encontrou de lidar com os desafios da vida, né. Então, seja no mercado de trabalho, seja no ambiente profissional, seja em casa, seja no meio social, busque leveza, né. E qual é um caminho? Porque aí também não tem Não receita de tem, bolo. tem nada Qual pronto. é um caminho para essa leveza ou para encontrar isso, ou pelo menos para exercitar? Cara, é você gastar menos energia com o que não está no seu controle. Exatamente. Aí eu desci do carro para ajudar a senhora e a senhora já guardou a bolsa com receio de eu estar eu
por mais que ela demonstrou isso com o seu comportamento, quem desenhou isso mentalmente fui eu. É engraçado você falando isso, que tipo assim, depois desse fato, né, esse aí que a gente tá falando, tá em questão, eu saí dando risada, cara. Eu fiquei dando risada de mim mesmo. Sim. Assim, e tranquilo, né, com o meu pensamento, com o meu raciocínio e com a minha atitude. É muito provável que você tenha visto, a gente está falando aí sobre a questão um pouco sobre questão de comportamento. É um vídeo em que mostra um elevador e três capacetes ali no chão. E aí o cara já com um capacete, aí o outro entra e não coloca o capacete, aí a terceira pessoa já coloca, a quarta entra e coloca. Isso traz para a gente o quanto que é, o ambiente, se você não tiver a cabeça, a mente focada, fixada naquilo que você realmente é, na sua essência, ele acaba te influenciando. Porque esse cara chega um dado momento que o elevador não sobe, ele vai lá e coloca o Coloca. capacete. E influencia tanto, Pedro, que a formação do comportamento é assim, né? É, O nosso comportamento ele é altamente influenciado. Óbvio que por duas fontes de fatores, né? A fonte interna, sim. né? Eu adoto comportamentos com base no que eu tenho. Essência Edmilson, Valores, construída ao princípios longo do e. tempo, papapá. E a fonte externa. E a fonte externa, ela tem naturalmente uma força maior porque é em maior quantidade. Sim, A gente vive em sociedade, então, cara, é a batalha, muitas das vezes, do Edmilson contra o resto. o resto. É muito É eu comum contra o isso, né? resto. Eu brincava, a gente até parou um pouco com essa brincadeira, eu e meu irmão, porque agora a gente se encontra um pouco mais, né? Ele saiu cedo para fazer a carreira dele lá de atleta, e aí nós passamos boa parte da nossa adolescência e Sim. fase adulta distantes. E aí a gente sempre, quando encontrava, a gente brincava. Agora é nós dois contra o resto. Porque essa é a batalha diária. E aí os nossos comportamentos, eles nascem das influências. Aí o meio influencia muito. Então, às vezes, o exercício que vale a gente fazer para buscar leveza é, cara, qual é a minha influência? Então, deixa eu me É, é, apegar a e é ela. que ela tá muito. E essa tá muito linkada à essência. Sim, É, e a essência pode ser transformada, né? Porque se a gente nasceu num ambiente, às vezes, que influenciou a gente ser uma pessoa ruim e com o autoconhecimento, eu acho que a gente tem esse poder de mudar, de ver a vida de uma outra forma, de ter essa mudança de opinião, de atitude. É o caminho esse aí, sim. é levar uma vida mais tranquila, Mas mais leve, é estar em paz consigo mesmo, né? eu acho que é o melhor caminho. Sou suspeito a falar, mas acredito ser um dos melhores caminhos. Eu, falando um pouco mais sobre isso, eu vi um filme na Netflix, se chama Castelo de Vidro. A trajetória do filme, eu não quero dar um spoiler, eu até indiquei para um amigo, que eu não vou citar aqui por questão de ética, e ele, cara, assistiu o filme, ele voltou me xingando. Rapaz, como é que você me manda assistir um filme? Aqui é cara, pelo amor de Deus. Mas na verdade, a história ela retrata exatamente aquilo que ele tinha compartilhado comigo e eu Uhum. queria mostrar de uma forma mais animada, Mais mais lúdica, dinâmica, né? mais lúdica, como que os processos funcionam na Sim. nossa vida. Então, eu acredito que tem um outro amigo que ele também passou por esse processo, ele sempre compartilhou isso comigo, e nesse filme mostra com exatidão as repetições influenciadas pelo processo educacional, Sim. que seja do avô, pai, e vem para o filho, e se não houver da nossa parte uma quebra, isso vai se arrastando aí para a sua geração. Exatamente, que a gente chama muito de quebra de ciclos, né? É, Inclusive tem uma ilustração que circula muito em sim, redes sim. sociais, de, cara, quebra ciclo. E aí a É o vô gritando com ilustração, e o pai gritando com o exatamente. filho. E aí, assim, é muito, muito necessário a gente quebrar ciclos.
Em especial, aqueles ciclos insalubres. Sim. Porque é óbvio que coisas boas, coisas satisfatórias, com cuidado para essa escolha, né, do que é bom, do que é satisfatório, porque conceitos se perdem, né? Aham. Então, às vezes a gente fala, não, eu tenho que buscar o que me satisfaz, mas calma, porque tudo em excesso faz mal. Sim, sim. E aí é importante a gente quebrar ciclos, né? Existem sim comportamentos que necessariamente a gente precisa reproduzir. Eu fiz um comentário hoje com um colega nesse sentido, seja no meio profissional, seja no meio pessoal, você como líder ou você como pai, foi o exemplo que eu usei com ele lá, você tem que ponderar isso, né? Porque queira nós ou não, nós somos exemplos. Eu comentei isso um dia. Hoje a gente tem feito na nossa casa é algo que eu sempre sonhei e que é muito simples, cara, que é fazer as refeições sentado à mesa. Uhum. Porque na nossa infância era muito comum o pessoal pegar o prato de comida e um para a sala, o outro vai lá para o outro canto e tal. E a gente mudou isso totalmente. Eu digo lá na época do meu pai, na minha formação. Uhum. E aí eu brinco sempre com a Eloá, né? Eu falei, Eloá, tem uma influência da Dona Rosa e tem a influência do seu Polinário. A Dona Rosa era na base do amor, na base da comunicação, do diálogo. Numa condição teoricamente natural, que é o normal, né? A É, mãe, ela, é, ela é mais doce. em dado momento acontece ao contrário. Inverte. E aí tem o modo Polinário. O modo Polinário na época era Ó, falou uma vez, a segunda olhou. vez era já na base do chicote, entendeu? Aham. E aí tem dia que o tom sobe demais, eu falo, acho que eu vou ter que ligar o modo Polinário. Polinar, é. E assim, Pedro, não te cortando, mas essa é a busca pelo equilíbrio, Sim, né? Que eu falo muito, né? Você me ouve falar e as pessoas escutam eu falar, quem convive comigo é, cansa de ouvir eu falar que a gente precisa buscar o equilíbrio, sim. né? E aí, inclusive, foi o finalzinho da conversa com esse colega meu hoje à tarde. Cara, é buscar equilíbrio. A gente precisa dosar as coisas. Eu não posso estar sempre no modo A ou no No modo modo B, B, sim. né? Eu preciso buscar um equilíbrio aí para as coisas ser, inclusive, mais justas, né? Porque se pender demais para um lado, peraí, aí E você se falando nisso, me perde. veio aqui um insight que alguém me disse essa semana acerca disso, né? Do fator comportamental. Cara, como é que aprende com tal pessoa que ele é ignorante demais e tal, tal, tal? Eu falei, a gente tem como aprender de todas as De todas as formas. maneiras. Mas como que avaliar o aprendizado com essa pessoa que ele é assim, se assim, aprende como não ser, né? Eu trabalhei com um cara, ele, inclusive, na posição de líder, e eu falava sempre com ele. Cara, eu aprendo demais com você. E aí ele ficava sorriso, pô. E Ela eu é falei para voz ele isso por um bom tempo, repetidas vezes. repetidas vezes. Ele não me deu a oportunidade, né? E eu não tive a oportunidade, não foi nem falta de coragem, foi realmente falta de oportunidade de falar para ele o complemento da frase. Eu aprendo com você o que não se deve fazer. Exatamente. E às vezes a gente tem mesmo situações que a gente vê as pessoas falar isso. Pô, convívio. Pô, como que é possível conviver com fulano? Convivência é escolha. E aí você pode extrair coisas boas daquela pessoa. Sim. Mesmo que as coisas boas que você está extraindo é o seu entendimento de, opa, esse comportamento eu não posso adotar porque ele não é saudável. É, eu acho que talvez seria soberbo da minha parte eu dizer que, assim, eu não sei se foi influência, da minha mãe no sentido de sempre conviver com pessoas mais velhas, Uhum. isso de certa forma antecipa o processo de Sim. maturidade.
Contribui muito. Então, na minha infância, eu convivi com muita gente mais velha. Uhum. E isso, obviamente, te traz uma visão um pouco mais antecipada, te amadurece, te leva, acho que as dificuldades da vida e essas, eu tenho números para contar, ela também traz isso pra gente. Esse processo de amadurecimento Sim. te tira um pouco da infância e te leva a um pouco mais adiante. Fazer você se responsabilizar um pouco mais cedo, né? Talvez ele pese um pouco, Pô, né? Porque ele antecipa alguns processos. aham, E aí, quando a gente até faz acompanhamento de sim, pais para crianças, né? Ou que seja um acompanhamento infantil, a gente trabalha muito isso na psicanálise com pais, porque acelerar o processo ele tem dois lados, como tudo na vida. E aí pode ser que pule etapas, mas em contrapartida ajuda, né? Na questão de sim. responsabilidade, na questão de desenvolvimento humano, mas aí tem que ser com E cautela. por outro lado, existe um comportamento que é o oposto disso, é aquele que muito comum a gente ouvir, e já ouvi muito, é de pais dizendo que não gostaria que os filhos passassem pelo processo que eles passaram. E Alta aí, proteção, né? e aí é o que a gente está vendo na sociedade hoje. Exato, Não exatamente. sabendo assim, né, que foram as dificuldades que eles passaram, que forjaram, né, que formaram o que eles são, né? E você usou o termo que me veio em mente, né? Que é a forja. É, de forma não dosada, a superproteção ela acaba fragilizando as pessoas. Ela, na E verdade, cria uma barreira nesse momento, mas fragiliza para o futuro. porque aí eu não estou preparado para amanhã. Então, assim, vou fazer uma conexão aqui do que eu lembrei em relação ao racismo que eu comentei Sim, muito rápido. É, já me perguntaram N vezes, Edmil, você já sofreu preconceito? Já passou por alguma situação de racismo? Pai, né? Já passou por isso? A minha resposta é: se eu passei, eu não sei. é porque quem dá o direito ou não de você Né? Se eu sofrer é passei, eu você, né? não sei. E aí por quê? Porque eu não tive um processo de aceleração, Sim, como você teve, né? Mas também não fui blindado, né? Então, meus você não pais, teve proteção cara, você não, né? vai aprender no seu tempo aí, é com você. E às vezes naquela condição que aí a nossa geração viveu isso, né? Não dá mole lá na rua, não. Porque se apertar para você lá, é você e você. Então, eu não vou te proteger lá. Teve uma fase da minha adolescência que eu queria brigar. Volta lá no início, Eu né? É a achava, escola do mundo. eu achava que eu era bom no braço, meu amigo. E não vem não que vai tomar. E aí, quando meu pai soube que eu estava brigando na rua, meu pai falou: pois é, então se apanhar na rua, vai chegar em casa e vai apanhar de novo. Olha o modelo que era no passado, né? Sabe? Então, assim, proteção? Ih, rapaz, então agora eu tenho que ficar melhor, né? Porque se eu apanhar na rua, E vou apanho em casa aprender de de novo. novo. Então, é a formação, né? E a geração de hoje, realmente, em alguns casos, talvez tenham sido muitos casos, né, Sim. Pedro? Acaba sendo muito protegida. E aí, esse excesso de proteção, os pais precisam cuidar. Porque se a gente fizer essa conexão, inclusive, com o mercado de trabalho, a gente vê a dificuldade que os líderes encontram hoje, por exemplo, na gestão de equipes. Porque a geração de agora que está chegando no mercado de trabalho está chegando de forma diferente como a gente chegou, né? Mudou a geração em função, inclusive foi uma base de estudo na especialização em psicanálise, sobre a precocidade da iniciação sexual que eu Sim, fiz. Então, se as meninas lá, né, os rapazes, começaram a ter relação mais cedo, obviamente a gravidez ela começou mais cedo, e como a gente enxerga hoje, é, crianças tendo outras crianças. Ou sim, seja, elas não estão maduras o suficiente para formar, e isso vem acontecendo lá desde da década de de 90. 90. E aí, quando você
para analisar, hoje a gente está aí na geração Z, ou Gen Z, igual algumas pessoas falam. Americaniza a fala, né? E aí o que a gente observa é que esse comportamento não, obviamente eu não posso generalizar, Ok, mas não é o que regra. a gente observa que os meninos que foram criados por mães que não estavam maduras para ser mães, houve um aumento muito grande de mãe solteira nessa época, ou seja, não teve a família estruturada, né? Tradicionalmente Tradicionalmente estruturada. estruturada. E o que a gente percebe é que esses estão chegando no mercado de trabalho com aquela ideia de criança, porque, como a gente sabe, a nossa formação lá, quanto pessoa, de 0 a 7 anos, ela vai criando processo de repetição. Formação. E aí o seguinte, a mãe que lá atrás ficou passando a mão na cabeça, não preciso fazer isso não. Não, eu vou fazer o que você Eu faço para quer, eu você, faço para deixa você. comigo. Ele chega no mercado de trabalho com essa ideia de que o mundo vai fazer para ele e o mundo não Não faz. E faz. aí toma aquele choque. Por outro lado, o que eu observo é que nós, durante muito tempo, investimos na técnica, no conhecimento técnico, que é a chamada hard skills, e esquecemos das habilidades socioemocionais, que são as soft skills, que é as habilidades de lidar com pessoas. Então, hoje a gente tem no mercado de trabalho 3 gerações. Sim. No mercado de trabalho. Temos líderes que muitos deles, inclusive eu posso falar por mim, comecei a liderar muito cedo, muito motivado por quanto que ia ganhar, pela posição posição Hierarca que profissional, tava. e embarcamos nessa onda por falta de maturidade. E quando você chega para lidar com pessoas, o processo é totalmente diferente. Então, hoje, assim, o que eu percebo, a gente tem uma liderança que é pouco comprometida no sentido de conhecer pessoas, e graças a Deus eu estou vendo hoje as empresas se mobilizando com relação a isso, graças a Deus. E eu digo mais uma vez que eu tive o prazer de antecipar, eu tenho fotos que remontam de 2007. Eu Legal. ministrando treinamento, eu com 20 e poucos anos. Então eu encontrava as dificuldades ali do pessoal que trabalhava comigo. Então, vamos lá pro alojamento que eu vou ensinar vocês. E tive esse pensamento muito cedo. E tentei por várias vezes embarcar isso na cabeça de algumas pessoas. Só que infelizmente o Brasil, mais do que nunca, agora é aquela história, se você não é uma pessoa influente, você não tem tantos mil seguidores, você não serve de exemplo. Entendeu? Exatamente. Lamentavelmente. Entendeu? Então, Lamentavelmente. assim, tem muita gente boa no anonimato. Sim. Muita gente que aprendeu com o processo e está articulando, tá ali se atualizando Sim. dentro do mercado. Sim. Mas a gente precisa avançar muito ainda nesse sentido. E assim, eu acredito, Pedro, que as coisas também acontecem no tempo certo. Sim. Né? E enquanto a gente acredita que a hora vai chegar, e aí eu lembro, inclusive, do feedback que você me deu recente em relação à hora, né? Enquanto a gente está acreditando que a hora não chegou, a gente continua fazendo, porque a hora é agora. A gente está fazendo. Já está. Né? Então, é necessário que a gente continue nessa caminhada de contribuir. E que bom que seja nós. E que bom. Muito feliz pela oportunidade, né? De ser a gente. De ser protagonista disso, de todo esse cenário, de todo esse contexto. Você sabe o que é mais engraçado? É que, por muito tempo, sabe o que eu enxerguei no mercado, Edmilson? É que, como a gente trabalhava na área de construção, a ideia que as pessoas tinham de que, não, você é de mecânica, você só pode falar disso. Exato. Eu não posso ter um conhecimento amplo sobre várias coisas. Em dado momento, a sociedade ela até te ignora. Sim. Ela te afasta. Esse cara é metido, quer falar disso, quer falar daquilo. E eu tô falando porque eu sofri com isso. Entendeu? E sabe o que é a questão de visão? Quando eu quero aprender algo, eu procuro um centro de formação, uma pessoa que é referência no assunto, uma pessoa que já passou pelo processo, que vai encurtar, às vezes, o caminho do conhecimento, pago, às vezes, para fazer isso,
E às vezes eu tenho uma pessoa do meu lado que tem o mesmo nível de conhecimento e a gente às vezes ignora. A gente vê muito, Pedro, acontecer, e nós vivemos isso muitas vezes, que assim, a influência do meio, ela vem se arrastando ao longo do tempo, a gente já falou isso, e aí a gente volta nessa questão do quanto o meio influencia na Influencia. reprodução. Por quê? Porque lá no passado existisse muito a prática, pouco entendimento, mas muito a prática de você só é bom se você faz uma única coisa. Eram os especialistas. E aí, quando a gente chegou no nosso bate-papo lá fora, você comentou do operador do guindaste. Sim, Olha a referência que você usou. Já era um coroa, sim, que você na época era novo. sim, E aí, o que ele fez na vida dele? Ele só operou guindaste. sim. Né? O meu pai só trabalhou, ou trabalhou a maior parte do tempo da vida dele, apesar de outras funções, como operador de transmissor. Sim, O meu sogro foi eletricista a vida toda. sim. Então, assim, a gente. Não que seja errado. Não que seja errado, até porque a gente carrega isso como que no passado era o certo. Sim. Opa, fica bom nessa coisa aqui e você vai. Cara, você é especialista no assunto. Uma vez eu parei num posto de gasolina, eu e meu irmão, e aí meu irmão falou pra mim assim: tá vendo essa moça aqui? Não era até vizinha nossa do bairro. Essa moça é especialista em posto de gasolina. Porque já fazia tempos que ela trabalhava como frentista, né? Que ficava abastecendo os carros lá. Então nós criamos esse modelo mental. E aí esse modelo mental ele cria automaticamente um paradigma. É um padrãozinho. Padrão. E aí quando você sai dessa caixa, aí você passa a ser o diferente. E aí você é julgado. É, com certeza. Aí eu, já um bom tempo, a barba branca mostra, né? Na área de segurança. E aí, eu trabalhando na área de segurança, técnico de segurança, anos e anos, num dado momento, quando eu falei, não, cara, eu vou agora trabalhar com desenvolvimento humano. Tem jeito de ir pro próximo aí passo. Teve quem veio falar para mim, cara, você é louco. Você é louco? Sabe? E isso, também nessa questão das referências que a mídia faz, né, que você citou, a referência, o influencer lá que tem não sei quantos mil seguidores. Sim. Respeito o trabalho de todo mundo, não vou julgar ninguém. Eu também. Porém, as pessoas querem diminuir aquele que saiu da caixa. Então, eu falo, peraí, pô, o cara agora é filósofo, o cara foi fazer filosofia, o cara é maluco, tá pra doido? quê? Isso aí. Então, assim, é a pancada de julgadores que estão por aí. E é mais engraçado que às vezes está até dentro do conceito de família, né? Sim, sim. Quando eu fui fazer logística empresarial, sim, eu fui pelo momento. E aí, resumo. Eu era coordenador de um curso técnico. Sim. E eu não tinha formação superior. E aí a Secretaria de Educação apertou a instituição que eu trabalhava. Sim. E a instituição me apertou, né? Então eu lembro da minha pedagoga, que inclusive era minha patroa, era uma das donas da escola, falei, Edmilson, eu tô me desdobrando para justificar na secretaria que o meu coordenador, ele não tem formação superior e precisa ter tal. E aí eu falei, cara, nossa, e agora? Eu era técnico de segurança, no modelo mental padronizado, né, no paradigma criado, o técnico de segurança ele tem que fazer engenharia para ser engenheiro de segurança. Sim. Quando eu falei para minha esposa que eu ia fazer logística empresarial, ela falou assim, você tá ficando doido? Isso não tem nada a ver. Que é o que você acabou de falar. Então, no seio familiar, você é taxado, você é talvez visto. E aí, eu até brincava, e até brinco, né, que aí, quando eu virei analista numa das empresas que eu trabalhei, aí eu falei, olha, tô sendo promovido a analista,
E o curso lá de logística serviu aí para eu ser promovido. Tá vendo? Então, assim, mesmo dentro de Tem coisa que casa, não faz sentido agora, vai fazer lá na lá frente. na frente vai. É. É engraçado, eu digo isso, você usou um termo que é muito comumente usado, é sair da caixa ou fora da caixa. Uhum. E aí, dentro desse termo, se eu pudesse figurar isso, eu penso num monte de pessoas aqui nas minhas costas me segurando e não, seu lugar é aqui junto com a gente. Sim. E por incrível que pareça, eu tive um papo com a psicóloga agora há uns 20 dias, uma pessoa espetacular com quem eu converso muito, e ela disse isso: Pedro, para o caminho que você escolheu andar, muito pouca gente vai estar do seu lado. Você vai andar muito sozinho. É um caminho, às vezes, muito solitário. E é muito comum isso, porque se a gente para analisar o modelo padrão da grande maioria da sociedade, obviamente nem todos, não posso generalizar, Sim. todo mundo pensa do mesmo jeito. Ô, E aí, Pedro, quando você toma essa decisão, acaba as pessoas te julgando. Você tá ficando doido? e eu complemento esse raciocínio seu das pessoas te segurando no mesmo lugar com o que eu falo muito, inclusive, com a minha esposa. Muitas pessoas querem até te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas. Sim. E aí é a fala da psicóloga que conversou com você, sua amiga e tal. Esse caminho talvez vai ter muitas pessoas, inclusive na contramão. Sim, com certeza. E, Te atropelando. e aí a gente volta naquele raciocínio lá do início do bate-papo de que tá tudo bem, faz parte. Tá criando força, né? Exato. É, e sobre questão de comportamento, o Edmilson, o que eu vejo assim, eu vi uma máxima do Thiago Brunet, uma pessoa que eu gosto muito, e ele disse o seguinte: é muito difícil você prosperar no sentido não financeiramente, mas até nessa questão de comportamento, de mudança, porque o ambiente ele vai sempre olhar para você como ele te viu lá atrás. Então, Fato. eu vou te falar um detalhe. Como você sabe, né, eu compartilhei com você, no mês de dezembro eu perdi minha mãe, e eu estando lá no velório, tinha uma pessoa a quem eu conheço, na verdade era amigo do meu pai, e estava Uhum. ao meu lado. E nisso veio uma outra pessoa, e os dois se conheciam, mas não se viu há 20 anos. E aí, eu do lado, eu tive o prazer, o desprazer de presenciar. E ele falou: rapaz, quanto tempo e tal, tal, tal. E aí, tá tomando um ainda? Só que o cara que fez a pergunta, ele esqueceu que passou 20 anos. E Sim. o cara que respondeu falou: cara, 20 anos se passou. Eu parei de beber, eu formei em direito, tantas coisas mudaram. E aí, eu lembro sempre de uma frase que fala assim: quem eu era, quem eu sou e quem eu serei são três pessoas Três pessoas totalmente diferentes. diferentes. Três pessoas totalmente diferentes. Só que detalhe, o mundo, ele sempre vai insistir em enxergar em você quem você era. Os erros que você cometeu, as ações que erradas que você tomou, os tropeços, sempre as pessoas vão estar focadas E, nisso. infelizmente, essa lembrança é baseada em rótulo. Sim, E dificilmente, não que não acontece, né? Mas dificilmente os rótulos são positivos. Muito dificilmente. Na grande maioria das vezes, esse exemplo mostra. é, Lá no passado, o cara tomava umas. sim. Mas e as coisas boas que esse cara fazia lá? Mas e a sociedade não Não enxerga, né? vê, Ó, não vê. tem um outro exemplo que eu falo, para quem não me conhece, nunca me viu, não me segue e tal, eu nasci num bairro aqui na minha cidade, um bairro que é muito discriminado, inclusive continua sendo muito discriminado, que é o bairro Prainha. Hoje a gente chama de comunidade Prainha, mas antigamente era favela. E aí a- acontecia qualquer roubo no centro da cidade, Era é lá. lá. E isso me faz, eu abro um parênteses, falando, né, que no deserto também nasce flor.
Uhum. E muita gente boa nasceu. A gente tem pessoas ali formadas em administração, engenheiros, coordenadores, muita gente boa que saiu daquele lugar e que não são enxergados. Sim. Mas tem um rapaz que, uma certa feita, lá na adolescência dele, ele resolveu, junta influência de adolescência, resolveu roubar uma loja. E aí, a polícia prendeu, a mãe passou aquele processo de decepção e tal, e apelidaram o cara. Esse cara, tipo assim, deu um cavalo de pau na vida, mudou a mente, Uhum. serviu de aprendizado esse momento triste da vida dele, e hoje ele é um grande coordenador na área de um grande coordenador de obra. Porém, todas as vezes que as pessoas vão referenciar, só referencia pelo o apelido, que lamentavelmente marca lá a história dele do passado. A família que esse cara construiu, a reviravolta que ele teve, as pessoas Não vê, não vê. não vê. E assim, nós temos, inclusive, uma influência mental, né? Nós temos uma tendência natural a valorizar aquilo que é ruim. É lamentável. Infelizmente, É. infelizmente. É, Inclusive o reconhecimento o- das coisas ruins, ele é mais potencializado do que das coisas boas, né. exatamente. E aí a gente acaba perdendo oportunidades com isso, né? E aí você falou, por exemplo, o seu colega, né, o seu conhecido lá do bairro, Sim, ele virou coordenador. Então, ou seja, é gestor, é líder, é sim, é referência, referência mas aquelas pessoas do próximo, seu o ciclo, né. redor ali, do seu ciclo, rotularam e acabou. Só enxerga o cara daquela Eu forma. brinquei um tempo atrás, logo quando eu concluí, inclusive minha especialização em psicanálise, que eu decidi migrar para o ramo de atendimento clínico e tal. Eu conversei com uma colega e aí eu falei isso para ela. É, eu encontro um desafio grande que é agora mostrar para as pessoas que me conhecem que eu sou Edmilson psicanalista. Por exemplo, eu tenho um apelido também de infância. Sim, E aí, hoje, na casa dos meus 45 anos, que eu faço mês que vem, é, tem pessoas que só me conhecem pelo apelido. Eu tenho amigos, aí colegas, né? Porque o cara que é meu amigo mesmo sabe que meu nome é Edmilson. sim. Mas eu tenho conhecidos que só me conhecem pelo apelido até hoje. Eu brinco, Edmilson, te cortando, Uhum. que eu não aceito ser chamado por apelido, porque É, Deus me deu um nome. sim. Entendeu? E se a gente parar para analisar, todo apelido ele referencia coisa ruim. Fernandinho Beiramar, Marcinho do seu tal, tal, tal. E Entendeu? de uma forma Lamentavelmente. e de uma forma até que carinhosa, o apelido ele apequena as pessoas, Sim, né, lamentavelmente. lamentavelmente. E aí eu tenho pessoas que hoje, se você perguntar no meu bairro, por exemplo, lá em João Molevade, onde eu nasci e me criei, tem colegas lá de infância, se você perguntar lá: "Onde mora Edmilson?", "Onde a mãe do Edmilson mora?", não vai saber. Aham. Só Ah, por conhece quê? pelo Porque apelido. conhece pelo apelido. E aí, nessa condição da característica que a gente às vezes não percebe, que o apelido cria, ele vai rotular. Então as pessoas, tem muita gente, aí você falou assim, as pessoas que não te seguem, não te conhecem. Quem não me conhece e está me vendo agora, vai falar, pô, pai, né, esse cara pelo menos esse cara estudou. E aí, quem me conhece, cara, desculpa a expressão, mas tá cagando pros meus estudos. É Por isso quê? aí. Porque qual é a referência dele? A É. referência, ela era o moleque, o brigador, o cara que tomava muito, bebia e... né? Então, assim, nós temos uma tendência natural de ficar validando muito mais o negativo. E aí O ser humano, né? O comportamento do ser o ser humano. humano como um todo. E aí esse, inclusive, é um exercício que o Edmilson faz. Então peraí, cara. Deixa eu ouvir mais, deixa eu conhecer o Pedro, deixa eu dar a oportunidade, deixa eu me dar a oportunidade de conhecer o Pedro. Sim. Porque se eu ficar falando de um episódio,
que o cara fez lá no passado, aí eu não me dou a oportunidade de conhecer ele. É, E isso no mercado do trabalho, né, no meio profissional, como no meio pessoal. isso me faz lembrar de um exemplo num projeto, uma vez, uma obra tinha lá 3.000 pessoas, e aí tinha uma pessoa que é lá do meu bairro, que também trabalha na área de construção, né? E aí ele começou a me chamar pelo apelido. "Ô, ô, ô, ô". E eu passei igual um pedaço de pau. Aí depois ele falou: "Rapaz, eu te gritei igual doido lá e Não, você eu não". não. Falei: "Cara, você me gritou?" Eu falei: "Ô, fulano, ô, fulano". Falei: "Ah, esse cara aí não Nem eu existe mais não. não, cara". Entendeu? Eu falei: "Não, rapaz, Entendi. esse cara aí já se foi. Esse Aham. aí, eu sou outra pessoa". E esse é um detalhe do processo de valorização. Você Sim, saber quem você é. E quando você autoconhecimento, sabe quem autoconhecimento. você é, você não deixa ninguém te rotular. Sim. Você não deixa as pessoas te valorizar, ou te valorizar. Eu brinco, isso me aconteceu no mercado offshore, foi a última vez que eu trabalhei, ou seja, eu tive 2 passagens trabalhando em plataformas de petróleo. Então, de 98 a 2001, vim para o mercado eletromecânico, onde eu iniciei, fazendo obras de mineração, siderurgia, cimenteira e tantos outros grandes projetos. E recebi um convite da empresa que eu trabalhava para atuar novamente Pra no mercado de voltar. trabalho. 2015, fiquei até o final ali de 2018, 19. E Uhum. aí fui para um projeto na Argentina, empreendi um determinado período, um negócio que eu montei, voltado para o desenvolvimento sustentável. Fui para a Argentina fazer um projeto, fiquei lá por 10 meses, 11 meses, e voltei para o mercado de trabalho. E aí eu percebi que tinha ali uma panelinha formada e eu era parte exclusa daquilo. Até pelo meu posicionamento, pelas as conversas que eu tinha, eu não fazia parte do meio. E Uhum. aí eu recebi um convite, em que esse convite me valorizava ali 3, 4 vezes mais. Falei: "Tchau, obrigado aí pela oportunidade". E o pessoal ficou assim muito indignado, mas assim, é como é a questão de mentalidade. Hoje, eu vou falar para você, muito recentemente, eu tive um encarregado que eu tava buscando ele para trabalhar comigo, e aí ele falou: "Ô Pedro, eu recebi um convite lá de uma outra empresa para me trabalhar no Pará, que vai me pagar 2 vezes mais". Eu falei: "Meu filho, vai ser feliz". Vai com Deus. Boa sorte. Entendeu? Mas é Exato. poucas pessoas que têm essa mentalidade de saber, quem você é, o quanto que todo mundo quer bem, como você disse, quer bem, Sim. mas só para ele, É. né. Não se dá a oportunidade de conhecer a outra pessoa, né? Eu acho que isso é um ponto a ser, inclusive, desenvolvido. Né? Acho que a gente precisa trabalhar muito isso no autoconhecimento, né? Para contribuir para que as pessoas comecem a exercitar um pouco mais isso. Se você tivesse hoje, nesse momento, uma reflexão para fazer para os líderes no mercado de trabalho, que reflexão você faria? Que sugestão, que conselho? Então, eu vou resumir, mas resumir muito. Se relacione com as pessoas como pessoas. Humanização, é o nome disso. Porque a gente está vendo, inclusive, um movimento aí da Previdência Social, né, muito forte com a NR1. NR1, né, ia vingar agora esse ano, e aí já migramos pro ano que vem, que é cuidar das pessoas. Óbvio que talvez num viés social há uma interpretação de transferência de responsabilidade. O motivador talvez seria outro, Sim, mas sem entrar nesse nesse detalhe, mérito, nesse mérito, é cuidar da saúde mental das pessoas. E as pessoas Esse também cuidar da sua sim, saúde, né. Sobretudo, autocuidado, né. autocuidado. E então, assim, a reflexão para a liderança é, cara, cuida de você e cuida das pessoas, que é um papel É. crucial do líder. Na minha concepção, inclusive, conceitualmente ou não, mas é percepção minha, de que o líder ele só tem um papel: cuidar de gente. Quando você diz isso, essa semana eu falei isso num fórum, em que
O papel de liderança, e essa foi o cerne do nosso diálogo, é influenciar pessoas. Através de quê? Da comunicação, do exemplo, da motivação. Tem N Sim. ferramentas para isso. Mas, sobretudo, se o líder não tiver, e eu vejo, inclusive eu já encontrei com uma pessoa que eu disse isso para ela, falei, propósito. Uhum. Líder sem propósito, qualquer profissão sem propósito, ela perde ali o seu valor, sua essência. Segundo a técnica japonesa, ou cultura japonesa, chamada Ikigai, Ikigai. ela fala muito sobre isso. É o que você faz, o que você ama fazer, o que você é pago para fazer, mas, sobretudo, qual o impacto que isso gera na vida das Na vida das pessoas. pessoas. Então, eu penso muito, às vezes é aquele 10 minutos de conversa que o cara tá lá, tá brigado com a mulher, ou tá passando por um processo de doença com o filho, e ele tá levando isso para dentro do serviço, e aí o cara não tá desenvolvendo o suficiente, e o líder tá falando que o cara tá fazendo corpo mole, que o cara é ruim de serviço. Hoje a gente chama, tem muito, né, um termo chamado presenteísmo, né? A gente tinha Presenteísmo. o absenteísmo e hoje tem o Isso presenteísmo. aí. O cara tá ali para não perder ali o cartão de alimentação, às vezes ele tá ali para ele não perder o dia dele, mas só tá o corpo, Só tá de corpo presente que só a o gente corpo fala, né? presente. E o que eu vejo muito isso no mercado de trabalho, falta essa essência das pessoas Sim. em ter aquele cuidado genuíno, um cuidar do outro. Exatamente. E, e fazer uma conexão com a transposição de muros, né? É eu cuidar das pessoas, deixar que as pessoas, inclusive, cuidem de mim, que a gente ouve muito e fala muito do Sim. cuidado ativo e genuíno, no ambiente profissional e o extra também. Eu falo muito que a gente precisa olhar para as pessoas como pessoas. Se a Como gente é. conseguir fazer isso, e aí existem diversas formas, a gente está no caminho certo. É muito comum eu dizer para o pessoal assim: olha, tudo que o colaborador fala comigo eu acredito. Sim. Porque, mas o cara tá mentindo para você. Para mim, não. Ele tá É, contando uma mentira para ele. sim. E as consequências disso a gente vê no caminhar. Isso aí. Aí eu vejo muito no mercado de trabalho pessoas que estão aí 20 anos, lamentavelmente, quer seja por opção ou quer seja pelas suas decisões, diretas ou indiretas, estagnadas, lamentando o mercado, botando a culpa no governo, botando a culpa nisso, naquilo, mas ele não tem coragem de se perceber. Sim. E nessa condição da fala, eu brinco que a verdade ela tem três faces: Sim, a minha, a sua e ela nua e crua. sim. Que é uma Então, parábola interessante, né? né, então eu não posso ouvir alguém e já falar, não, cara, pô, tá mentindo pra mim. E às vezes a gente se perde no meio do caminho e se pega fazendo isso. Isso. Pô, tô olhando pro Pedro e o Pedro tá achando que tá me enganando. Então, deixa eu ouvir o Pedro. O que ele tem pra falar é Aham. isso. Então a gente precisa de ver as pessoas como pessoas, Como essência. como essência. E assim, conselho que você daria para as pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho? Eu sempre tenho falado com o pessoal, ache o seu propósito. Outro dia, um rapaz que trabalhou comigo, e hoje ele trabalha lá na Vale, era um sonho Dele. dele, e ele falou, cara, eu quero começar um curso superior, que conselho você me daria? Qual curso? Falei, eu queria te fazer uma pergunta, antes de eu te responder, qual que é o seu propósito? Se encontra. Entendeu? Uhum, Qual que é o seu entendi. propósito? Primeiro você tem que saber isso. Sim. Qual é o seu propósito? Porque muito comumente as pessoas são motivadas inicialmente, eu não vou dizer isso por soberbo, porque lá no passado eu também tomei essas decisões, por questões financeiras. Uhum. O meu conselho, e aí dizem que conselhos fosse bom a gente não dava, né? Mas a gente doa tanta coisa, por que Sim, não um conselho? conselho, né? O meu conselho é aprenda. Se dê a liberdade de aprender. E hoje,
a gente precisa gastar uma energia, não só quem está entrando no mercado de trabalho, mas gente que já está caminhando há um bom tempo também, se dá a oportunidade de aprender nos dois vieses. O técnico, que você comentou muito bem, que inclusive no passado era muito focado, e no desenvolvimento como ser humano. Né? Então, tem habilidade técnica que você precisa buscar. Cara, busque, mas busque desenvolver as suas habilidades emocionais. Então, aprenda. E nessas duas pegadas, ou nesses dois vieses, aprenda tecnicamente, porque se você não aprender tecnicamente, você não se mantém no mercado. Mas aprenda principalmente emocionalmente. Esteja preparado tecnicamente para fazer. Sim. E esteja preparado emocionalmente para fazer e conviver com as consequências, com os resultados. Porque se eu faço bem feito, eu tenho que estar emocionalmente preparado para um reconhecimento que vem, que vai vir. É natural. E com o mercado hoje, de certa forma, isso vai ter um sobrepeso. Vai ter sobrepeso, aumenta a responsabilidade. E se eu fiz tecnicamente, não deu certo, eu tenho que estar emocionalmente preparado também para aprender com os meus erros, humildade, chinelinho da humildade, né? Voltar atrás, corrigir. Então, e é um processo, e faz parte do processo. Faz parte do processo. Inclusive, se eu quiser me manter, eu preciso aprender, desaprender, reaprender. Exatamente. É um processo natural. E eu volto um pouco num termo que você trouxe, que é o propósito. E aí, de novo, soltando barreiras. Qual é o meu propósito profissional e qual é o meu propósito pessoal? Brinquei no início, brinco agora e vou brincar quantas vezes foi. Eu não vim aqui por acaso. E quando eu digo eu não vim aqui por acaso, é que eu reconheço não o meu aqui propósito. No podcast, e não é aqui no podcast. Não é aqui nessa sala, não é aqui nessa cidade. Esse ambiente. Eu não vim nessa esfera, não vim no universo só por vir. E eu tenho essa convicção, por quê? Porque eu tenho o meu propósito definido. Então, quando as pessoas encontram o seu propósito, elas conseguem caminhar com mais leveza. Muito mais tranquilo, carregando essa paz aí que você tanto disse. Exato. E eu citei isso no último treinamento que eu fiz lá junto com o time da Gerdau, falando exatamente sobre isso. Falei, gente, vocês acham que eu estou aqui hoje, eu estou feliz ou não? E as pessoas falam, ou alguma pessoa falou comigo assim, a gente percebe no seu brilho, no brilho do seu olhar. Então, assim, hoje eu sei o que eu faço. Tem uma influência lá da minha mãe, porque ela tinha esse exemplo. Eu encontrei o meu propósito, e é uma pergunta que me foi feita exatamente naquele período, ou um pouco antes, quando nós nos conhecemos. É fruto de um processo muito árduo, muito pesado, doloroso, mas que me impulsionou a evoluir, a crescer. Sim. E assim, quando você faz isso, você encontra o seu propósito, você faz aquilo que, como você disse, eu não vim aqui à toa, você vai estar cansado, sobretudo satisfeito. Irmão, foi muito bom falar com você. Eu espero que a gente tenha aí tantos outros encontros aí pra gente conversar, bater um bate-papo desse. Eu tenho certeza que a gente terá novos encontros, novos momentos aí que vai ser tão edificante igual esse. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite, se deslocar daquele momento que poderia ser o descanso e estar aqui conosco. Nós estamos aqui para isso também, né, Pedro? Então, a gratidão é imensa de minha parte também. Muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Não tenho dúvida de que é o primeiro gravado, né? De tantos outros. Sim. E é mais um riquíssimo encontro. Todas as vezes que eu falo com você, e que, por sinal, essa fala virtual ela ocorre praticamente todos os dias. Então, todos os dias é raro. Então, tem duas pessoas que eu converso todos os dias, 3, sem exceção.
Você, minha esposa e minha mãe. E eu fico lisonjeado que você me colocou em primeiro. Sem ordem, né? Mas, enfim, até porque não vamos dar ordem para não criar todo mundo. Mas, assim, a gente se fala e todas as nossas trocas, para mim, elas são muito, muito ricas. Então, eu faço das minhas, as suas, as minhas palavras. Então, assim, cara, brigadão. Obrigado por esse momento, obrigado pelo convite. E agradeço muito ao Papai do Céu por ter nos colocado um no caminho do outro. Hoje, sobretudo, eu penso que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar se influenciar pelas coisas e pelas palavras das pessoas. Por muito tempo, o mundo vai tentar te influenciar a ser uma pessoa que você imagina ser, mas que a gente pode sair desse casulo, pode sair literalmente dessa casa que o mundo às vezes nos coloca com opinião, com palavras, com gestos, e a gente pode ser isso, aquilo que a gente sonhou. Basta a gente se esforçar, basta a gente lutar por aquilo que a gente quer. E quando eu digo lutar, é realmente lutar, às vezes, para sair do ambiente que a gente está inserido e voar, alcançar aquilo que a gente sempre sonhou. E mais do que isso, o mais importante desse papel de sair dessa casa é você poder fazer isso também por outras pessoas. E hoje o nosso papel é esse. Sempre foi. Talvez demorou um pouco para a gente descobrir, mas o nosso papel sempre vai ser esse. Mais do que se ajudar, é ajudar outras pessoas. Nessa linha de pensamento de evolução ou desenvolvimento humano, vale muito o exercício da definição e reconhecimento do propósito. A vida ela se torna mais leve quando o propósito, além de definido, ele foi reconhecido. E uma vez encontrado o propósito, fica um pouco mais fácil, ou pelo menos mais direcionado, para o autodesenvolvimento, para o autocuidado, e em especial, o cuidado com a saúde mental. As pessoas com a saúde mental cuidada, tendendo por mais preservada, ela tem uma condição natural de voar muito mais. Portanto, cuide de você, cuide da sua mente e seja muito, muito feliz. Um forte e muito, muito caloroso abraço para todos vocês.